E estamos começando mais um primeiro podcast. Hoje estou aqui com o pré-candidato a deputado estadual Mário Lacerda. Já gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Drimo. Agradeço pela oportunidade. Maravilha. Antes de dar início a esse podcast, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Ilha Love, Balada de Embu das Artes, programação completa sempre no Primeiro Notícias, no Facebook e Instagram. RC Imóveis, que é a imobiliária. Você que precisa alugar o seu espaço comercial, casa, qualquer compra, venda, entre em contato. As informações estão na descrição deste vídeo. Mário Lacerda é empresário do ramo de combustíveis e político filiado ao Partido Cidadania. Ele é pré-candidato a deputado estadual de São Paulo. Eleito em 1996, vereador de Paulínia, e em 2000, Mário Lacerda foi reeleito vereador pelo PPS. Mário Lacerda também foi secretário municipal de Paulínia e ocupou outros cargos públicos. Há 10 anos faz parte da equipe Alex Manente, que está no segundo mandato de deputado federal. Mário, muito obrigada por ter vindo, né, de tão longe, né, para estar aqui conosco aqui em Embu das Artes, né? Eu que agradeço, não foi tão longe não, acho que Embu, não, a gente tem um carinho muito grande por Embu das Artes, nós estávamos hoje numa agenda aqui de São Paulo, capital, e foi um prazer, quando eu soube da notícia que estaríamos aqui, eu fiquei bastante animado, é uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, o trabalho do Alex, e também de falar um pouquinho dos planos nossos para Embu. Maravilha, maravilha. Fala para mim como que começou a sua vida política, né? Minha vida política começou aos 27 anos, né? Eu um jovem empresário, bem sucedido na cidade, com uma visão social importante, fui convidado naquela época, inclusive, fui convidado por uma pessoa que hoje é governador do estado, foi o Rodrigo Garcia, na época, que me convidou a me filiar na época no PFL, e fizemos uma campanha interessante na cidade, divulgamos o trabalho e ganhamos a primeira disputa. Eu fui feliz, fui eleito vereador, depois eu me reelegi para vereador, participei de várias outras campanhas, fui secretário, enfim, militei bem na vida política. E depois de um certo tempo eu foquei mais nos meus negócios, na minha vida empresarial. Certinho, maravilha. Conta como foi a experiência como vereador de Paulínia, né? Sim, eu acho que o vereador é uma escola, né, Dri? Porque todos os problemas da cidade acabam passando pelos vereadores, né? É o primeiro elo entre a população e o executivo. Então, teve um problema na praça, é o vereador. Teve um problema na rua, é o vereador. Então, eu aprendi bastante. Foi um aprendizado bastante significativo. Eu sempre fui uma pessoa de campo, né? Eu não sou de gabinete. Eu sempre fui um político de ir ao encontro dos problemas, conversar com as pessoas, circular nos bairros. Então, foi uma experiência bastante gratificante. Eu cresci muito politicamente e comecei a aprender também um pouco mais sobre as dificuldades das pessoas, né? A gente vive num país de tanta diferença social, de tantos problemas, né? E nós precisamos entender que tudo na nossa vida, no nosso cotidiano, passa pela política, né? Então a gente precisa participar efetivamente da política para tentar buscar soluções. Legal, bacana. E o que você deixa de legado? Essa sua transição, 8 anos, né? Como vereador? Eu deixei como legado muito trabalho. Durante os 8 anos que eu fui vereador, eu fui oposição. E por que oposição? Porque eu não concordava, como ainda não concordo, com algumas formas que os prefeitos administram a cidade, sempre com uma visão mais pessoal, uma visão de investir mais, exatamente da forma errada, investir mais em quem precisa menos do que o inverso, né? Eu sempre tive como foco, acho que a política precisa atender as pessoas menos favorecidas, porque quem tem dinheiro não precisa de saúde pública, quem tem dinheiro não precisa de transporte público, quem tem dinheiro não precisa de segurança pública. Então eu acho que o político, principalmente quem exerce cargo de executivo, precisa ter uma visão pro social, para atender as necessidades básicas da população. Interessante. Você falou que deixou um pouco, né, a vida política, né, para se dedicar aos seus negócios, né, e quando despertou a vontade e o interesse de vir a disputar as eleições deste ano? Na verdade, Adri, assim, política é uma coisa que a gente
quem gosta, gosta. Quem não gosta, procura ficar distante. Eu venho de famílias de políticos. Meu pai foi presidente da Câmara. Meu avô foi político em Goiás, que é da cidade da onde eu vim com meus 10 anos de idade. Então eu venho de família de político. E eu sempre tive um interesse pela política, né? Minha vida, tudo foi precoce. Com 16 anos eu fui pai, com 16 anos, com 18 anos eu casei, desempregado. Eu tive que trabalhar muito para poder crescer profissionalmente, montar o meu negócio, superar e chegar onde eu cheguei. Tudo que eu tenho hoje foi construído com muito trabalho. Então eu sempre tive um foco em crescimento, né? Eu tenho 53 anos de idade. Hoje eu posso me considerar um empresário de sucesso, que gera emprego, gera impostos. Nunca tive uma ação trabalhista. Sempre tive meus funcionários como colaboradores e parceiros. E foi com esse sentido que eu cresci na minha vida privada. Eu fiquei durante um tempo fora do Legislativo, né, e o ano passado eu fui convidado pelo Alex Manente, deputado federal. Eu já o acompanho há mais de 10 anos, criei com ele uma relação de amizade, de parceria, e ele me convidou, né, para ser candidato a deputado estadual nessas eleições, para ser o braço dele no estado, né? O Alex Manente tem um trabalho muito intenso, fica muito em Brasília, então ele não consegue mais, né, a dimensão política dele faz com que criou a necessidade dele ter pessoas da confiança dele para poder circular nos municípios, levar as emendas, buscar as reivindicações. Eu já tenho feito isso há algum tempo, mesmo sem mandato, pela parceria que eu tenho com o Alex, e ele me convidou para ser candidato a deputado estadual, hoje pré-candidato, nós ainda não estamos na fase eleitoral, para poder ser os braços dele no estado de São Paulo, né? E eu fiquei muito honrado, e o que me motivou a aceitar, primeiro, porque eu gosto, eu estou num ambiente onde eu me sinto confortável, que é a política. Segundo, porque empresarialmente eu sou bem sucedido, eu não dependo da política como forma de vida, então eu achei que dessa forma eu teria tempo para me dedicar a esse novo projeto. E terceiro, porque o Alex é uma pessoa idônea, uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de trabalhar, e isso me motivou bastante, né? Quem sabe eu posso, ao longo do tempo, ser tão bom deputado como o Alex foi. E Maravilha. Tanto você quanto o Alex Manente tem uma relação com o ex-prefeito de Embu das Artes, Chico Brito. Fala um pouquinho com relação a isso. O Chico foi um prefeito atuante que teve mais de 80 mil votos, saiu com 80% de aprovação, tem um olhar humano bastante importante, é uma pessoa que nós temos um carinho grande, e nós colocamos, né, introduzimos ele nesse projeto, porque a gente tem a mesma visão, que é fazer o bem, que é trazer desenvolvimento para a região, tentar contribuir para o crescimento econômico e social de Embu e região. Então o Chico foi uma grata surpresa, né, de fazer essa parceria com ele. O Cidadania, que é o partido que nós hoje militamos, está à disposição dele, e nós esperamos que no futuro ele possa voltar a ser prefeito de Embu das Artes para poder fazer o que ele fez no passado quando foi prefeito, né? As recordações são boas. Maravilha. Muito se falam, né, sobre o prefeito, né, ex-prefeito Chico Brito aqui em Embu das Artes, né? E essa relação de vocês, essa construção de projeto, né, no seu ponto de vista, é muito satisfatória. Sim, e muito importante para Embu, né? Porque, veja bem, o Chico é a nossa voz aqui na cidade, né? Nós entendemos que ele tem uma relação com os moradores da cidade muito importante, ele é uma pessoa querida, ele tem um histórico de serviços prestados à comunidade, serviços prestados ao município. Então, para nós, calhou direitinho, porque o que a gente quer é isso. Nós queremos que pessoas dos bem nos representem. E o Chico representa tudo aquilo que a gente trabalha. Então, nós estamos empenhados para que o Chico Brito possa ser candidato nas próximas eleições e possa vencer as eleições. Esse é o nosso desejo. Legal. E o Chico fez algum pedido especial para você, enquanto pré-candidato, né, a deputado estadual? O Chico nos pede todo dia a mesma coisa. Cuide de Embu das Artes. Quando você for deputado, cuide, traga emendas, traga desenvolvimento, faça pelo nosso povo o melhor, que você terá a minha amizade e o meu respeito permanente. Esse é o único pedido que o Chico nos fez, né? Diferente de muitos outros que nos pedem coisas que nós nem temos como atender, o Chico pede para cuidar do povo de Embu com carinho, né? E isso será feito, com certeza. Já é feito pelo Alex Manente, e se eu tiver a oportunidade de ser deputado, assim farei também. Legal, bacana. E falando de projetos, né, o que você tem, não só para a região, mas também de um modo geral, né, para o estado, né, o que você já pode falar com relação a isso? Olha, a
primeira coisa que eu entendo que nós precisamos mudar na relação deputado-eleitor é a proximidade, né? Hoje o nosso trabalho está bem focado nisso. Nós já fazemos isso com o Alex. Eu acho que as pessoas, quando tem uma eleição, eles se preocupam muito com a figura do presidente. Né? Vamos escolher presidente, e pouco se fala dos deputados. Muitos dos eleitores nem sabem quem votou para deputado. Algumas cidades, ou na maioria das cidades que nós passamos, os mais votados foram pessoas que não são do meio político. Posso enumerar Tiririca, Joyce e tantos outros que não sabem nem aonde fica Embu das Artes e que tiveram votações expressivas. Né? O que a gente hoje prega e defende é que o deputado, não só o deputado estadual, mas o federal, precisa criar um relacionamento com os municípios, conhecer a realidade, fazer a extensão do mandato nas cidades, ouvir vereador, ouvir prefeito e tentar com isso entender a realidade de cada município. O deputado estadual não é um deputado de Embu, deputado de Campinas ou de São Paulo, é o deputado do estado como um todo. Né? Nós temos que dar atenção para a cidade de Colômbia, que fica lá na divisa com Minas, temos que dar atenção para Presidente Prudente, que fica lá no outro extremo, para Bananal, que fica na divisa com o Rio, para Registro, que é nos outros extremos, ou seja, os 4 cantos do estado, o deputado precisa estar presente, conhecer a realidade dos municípios para poder ajudar, né, na elaboração de leis, na elaboração do orçamento do estado, contemplar a região dentro da peça orçamentária através das emendas, criar condições para se discutir políticas na área social, políticas na área de saúde, transporte, mobilidade urbana, são todas discussões que passam tanto pelo deputado federal quanto pelo deputado estadual. A nossa expectativa é essa, uma vez eleito, trabalhar muito próximo aos municípios para poder fazer esse intercâmbio e levar um pouco da voz ao município na gestão do governo do estado. Você vê, São Paulo é considerada a locomotiva do país, o estado mais desenvolvido, que mais produz receita dentro do país e, na verdade, nós vimos cada vez mais esses recursos chegarem menos no município, lá na ponta. E é no município que as pessoas vivem, é no município que as pessoas cuidam dos seus filhos. Então é para o município que nós temos que ter um olhar especial. Interessante. Enquanto projetos que foram feitos lá atrás, na sua gestão enquanto vereador, tem algo que você gostaria e quer, né, assim, se for eleito, trazer para o estado? Veja bem, a função do legislador ela é mais limitada, né, do vereador. O vereador ele tem mais um poder de fiscalização do que exatamente poder de elaborar projetos que geram despesas. Né? Uhum. Mas na minha gestão, eu pautei minha gestão muito nessa participação popular. Eu fui autor de projetos como projeto da horta comunitária, projeto... naquela época, né, nós discutíamos, era na época que tinha o projeto Renda Mínima, né? Então nós fomos um dos precursores para criar em Paulínia um projeto de distribuição de renda, né? Hoje é o PAS, antigamente era um projeto chamado Renda Familiar, ou seja, meu mandato foi muito focado nessa questão de fazer um intercâmbio com a comunidade e de fiscalização, porque o vereador tem pouco poder de legislar em projetos novos para o município. Uhum, interessante. O deputado federal, né, Alex Manente, ele tem diversos projetos, né, principalmente autor, né, da PEC da prisão em segunda instância e algumas questões. São bandeiras que você também defende? Sim, o Alex Manente, como eu disse, eu sou uma extensão do mandato do Alex. É a minha intenção. Hoje eu já sou isso enquanto assessor e colaborador dele, e no futuro eu vou estar bem focado nisso, de ampliar o serviço do Alex Manente para o estado de São Paulo. Ele é autor da PEC da prisão em segunda instância, ele tem um entendimento que é o mesmo nosso, de que a justiça no Brasil não é para todos. Né? Quando você hoje, uma pessoa condenada em segunda instância, seja ela na área criminal ou civil, ela recorre e posterga isso às vezes por 20, 25 anos, né? Enquanto o pobre, o trabalhador, não tem dinheiro para pagar um bom advogado, acaba sendo condenado de imediato e muitas vezes não consegue nem recorrer. Então nós entendemos que a PEC da segunda instância é importantíssimo para que a gente possa gerar um equilíbrio na justiça e para que ela possa ser mais acessível a todos. A gente sempre dá como exemplo, por exemplo, um aposentado que tem um erro de aposentadoria e entra na justiça. Né? Por dever, o INSS tem que recorrer.
E isso se posterga, às vezes, por 20, 25 anos. A pessoa, às vezes, morre sem receber o benefício ou saber da sentença, né? Quando um banco, por exemplo, o Alex dá esse exemplo, é bom reforçar aqui, quando você deve para o banco te executa em 30 dias. Muitas vezes você nem recorre, porque você sabe que a briga com os advogados que tem, você vai ficar brigando a vida toda e não vai ter o seu benefício recebido. Enquanto quando você deve para o banco te executa em menos de 30 dias. Então é desigual, né? A justiça, por tardar muito, ela acaba se tornando desigual. Então essa é a bandeira principal do Alex, além de ele ser autor de projetos contra os salários, os altos salários do serviço público, criou-se um teto, ele também aprovou projetos importantes, como agora o Vale Gás, ele também atua muito nessa área do social. Então, o Alex foi considerado pelo ranking dos políticos como o melhor deputado federal do estado de São Paulo, né, que avalia o desenvolvimento do parlamentar junto à Câmara dos Deputados, assiduidade nas sessões, comprometimento e tudo isso. Então, a gente tem muito orgulho de ver o trabalho. Sem falar que o Alex tem um olhar humano, né? Ele se preocupa com as questões sociais, ele participa de várias comissões, sempre com esse olhar. Então, é importante. A gente entende que o trabalho do Alex é um trabalho referendado, né, tanto pela população quanto pela classe política. Ele é respeitado, um cara ético, que tem uma ficha de mais de 20 anos de serviço prestado à comunidade. Fica fácil andar ao lado de uma pessoa com esse currículo. Fica muito fácil, né? A gente diz o seguinte, que as pessoas precisam conhecer, hoje as redes sociais, ela permite com que o eleitor tenha acesso à informação. Então, quem não conhece sobre o Alex Manente, é importante entrar nas redes sociais dele, procurar saber os projetos que ele votou, como votou, a história política dele, e com certeza o eleitor vai ver que o Alex realmente é uma boa oportunidade, que a gente tem que trabalhar para que políticos que fazem o bem, que trabalham de forma correta, que são éticos, que é ficha limpa, para que esses políticos continuem. E eu represento a renovação, é importante você oxigenar, né, trazer gente nova. Eu acredito muito no nosso país, acredito no nosso estado, eu acredito na mudança, eu acho que existem muitas pessoas do bem que podem contribuir com a política, e eu acredito. E é por acreditar nisso que eu estou rodando tanto, saio de casa às 6 da manhã, volto a hora que dá, e não precisaria disso, como eu te disse, poderia estar cuidando dos meus negócios com a minha vida tranquila, mas eu entendo que eu tenho como contribuir com o nosso estado, e estou nessa luta por conta disso. Legal. Ontem eu acho que teve uma publicação nas redes sociais do Alex com relação a um projeto que foi aprovado, né, da redução de impostos, né, relacionados ao combustível, gás de cozinha e energia elétrica, né? Como que você observa isso? Sendo 3 situações que estão ali, né, batendo de frente ali com a população, né, que está afetando, né, a população nos últimos tempos. Eu vejo isso como uma conquista, ainda há muito a fazer, porque o problema da reforma tributária não está restrito a esses 3 itens, mas já é uma ajuda importante, né? A gente está, ao longo dos anos, perdendo poder aquisitivo, o pobre está cada vez mais pobre, o trabalhador não consegue mais manter o básico, né? Então, e uma boa parte disso se deve às altas taxas de juros e à carga tributária do nosso país, que é uma coisa absurda, né? E isso acaba não trazendo desenvolvimento, não trazendo investimento. O pequeno e o médio comerciante são muito penalizados por isso, porque quem gera emprego no nosso país são os comerciantes, o pequeno, que não consegue ter linha de crédito, porque os juros são altíssimos, né? E os preços abusivos fazem com que o comerciante não consiga mais vender seu produto, né? Exatamente por quê? Porque a carga tributária é enorme, né? Inclusive, essa é uma pauta que eu pretendo discutir na Assembleia Legislativa, naquilo que é a competência do deputado estadual. Redução de alíquotas de ICMS para vários produtos. Eu dou outro exemplo, o IPVA, né? O custo do IPVA extremamente alto, né? Então você pega hoje, por exemplo, os motoboys, né? Pessoas que fazem entrega e que acabam pagando IPVA. Então a minha ideia é lutar para incentivo, né? E redução de alíquotas de IPVA, principalmente para quem usa o seu veículo para poder prestar serviço e para poder levar sustento para dentro de casa. E também os pedágios, né? Que vamos falar também sobre isso, que é um absurdo, né? Eu que rodo o estado, a gente anda 30, 40 quilômetros, tem um pedágio, tem outro pedágio, né? Então, assim, isso precisa ser revisto com critério. Muitas cidades perdem muito com isso. Então, são assuntos que precisam ser discutidos e que não estão sendo discutidos, e a gente precisa voltar isso para a pauta e ver o que pode se fazer para poder desonerar o trabalhador, né? Que é quem mais sofre com isso. Legal, bacana. Falando em questão, um pouco de polêmica, né? A questão da Câmara, né? Relembrando, né, o caso Arthur Mamãe Falei, como que a sua opinião com relação a isso? Olha, eu acho o seguinte, as pessoas
as palavras saem da boca e não voltam mais. As pessoas precisam ter respeito, né? Eu acho que o Arthur foi muito infeliz na sua colocação, está pagando o preço por isso. Eu acho que as mulheres merecem todo o nosso respeito. Hoje a gente avaliando no pós, né, depois que tudo isso ocorreu, nós vemos que o estrago causado por uma brincadeira machista, uma brincadeira fora de hora, o que causou inclusive na vida dele, daquelas pessoas que acompanham ele. Então, eu só posso lamentar. Acho que a Câmara, acho que a Assembleia Legislativa agiu como deveria agir, né? Ele, na minha opinião, ele realmente quebrou o decoro e eu acho que foi tomada a atitude que deveria ter sido tomada, né? Seria o seu posicionamento também, votar a favor da cassação? Sim. Bacana, interessante. Voltando um pouquinho, né, lá em Paulínia, né? Você chegou a disputar alguma eleição para prefeito? Sim, disputei. Ou já teve intenção? Sim, disputei em 2004. Eu estava com 8 anos de mandato, eu tinha uma aceitação muito bom como vereador. E aí eu ainda com 32 anos, eu disputei a minha eleição com 27, a primeira, ganhei, fui reeleito. E, assim, no intuito jovem de querer disputar, fui disputar uma eleição a prefeito no momento que não era o meu momento político, né? Disputei contra um prefeito que estava na reeleição, bem avaliado, e acabei perdendo a eleição. Foi um bom aprendizado. Foi depois disso que eu procurei me retirar, né, e cuidar dos meus negócios, né? Depois participei de outras eleições, coordenando campanha, fomos vitoriosos. Participei da última eleição também ajudando o meu parceiro, meu irmão Tuta, que é um dos sócios da nossa empresa, né, e que perdeu a eleição por 1.000 votos num colégio eleitoral de 60 mil. Então a gente sempre esteve envolvido diretamente ou indiretamente com a política local e também com a política regional. É interessante, né, essa visão, né, de perder não foi perder, né? Levou isso como experiência. Nós temos que sempre respeitar a decisão do povo, né? Eu acho que a gente, o homem público, aquele que tem realmente o intuito de servir, de participar, ele tem que colocar o nome à disposição. Por isso que é o gostoso da democracia, né? Você coloca o teu nome a ser julgado. Se você ocupa cargo público e vai para uma reeleição, você vai ser julgado pelo trabalho que você realizou e o povo vai decidir se você merece ou não continuar na cadeira. E quando você está fora do cenário político e vem como uma renovação, você coloca as tuas ideias, as tuas propostas, e o eleitor, se entender que aquilo naquele momento é plausível, vai votar em você e depois de 4 anos vai te julgar, né? Eu estou voltando para a política para fazer a diferença, né? Eu quero ser um deputado diferente, porque eu também, assim como a maioria das pessoas, também tenho experiência de votar num candidato a deputado e nunca mais ver ele, só ver em época de eleição. Eu também estou frustrado com as altas taxas de juros, eu também estou frustrado ao andar nas rodovias e ver esse excesso de pedágios. Eu também estou muito triste de ver a diferença social que só aumenta no nosso país, né? Eu tinha 2 caminhos: eu poderia ficar em casa, de braço cruzado, cuidando da minha família, de uma forma mais retraída, ou fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Colocar a cara e me colocar à disposição da sociedade como nome, né? Se a sociedade na eleição entender que eu mereço o voto, eu tenho a obrigação depois de retribuir com trabalho, com serviço, honrando as propostas que nós vamos defender em campanha eleitoral. Então, nessa fase de pré-campanha, nossa missão é essa, é passar, como estamos passando na maioria das cidades, das regiões, conhecer a realidade mais de perto do povo e apresentar propostas, ideias e nos colocar à disposição do partido para, em convenção, homologar o nosso nome e a gente vir disputar a eleição. Legal. 2024, você pretende vir a disputar uma eleição municipal ou não? Não, eu pretendo ser o deputado estadual de São Paulo. Eu quero trabalhar para os 645 municípios que fazem parte do estado de São Paulo, prioritariamente para os que mais necessitam, honrar os votos daqueles eleitores que confiaram no meu trabalho. Eu não posso ser eleito deputado estadual e depois ir para um projeto local, né? Não acho que isso seria correto com meus eleitores. Então, se eu virar deputado estadual, eu vou cumprir com bastante determinação, com bastante afinco com o meu mandato e concorrer com certeza à reeleição, que é onde você vê se o teu trabalho foi aprovado ou não. Interessante. E o que você espera das eleições de 2022 a nível nacional? Eu espero que o debate ocorra de propostas, né? O que eu vejo hoje são candidatos, são eleitores defendendo nomes, né? Eu torço para o A, o outro torce para o B, e ninguém discute o importante. O que eu quero ouvir dos candidatos a presidente, até para a gente poder definir o voto,
O que vai ser feito para colocar comida na mesa do trabalhador? O que vai ser feito para baixar as altas taxas de juros? O que vai ser feito para reduzir a carga tributária que é imensa do nosso país? O que vai ser feito para poder diminuir a violência do nosso país? Né? Então são essas coisas que precisam ser debatidas e não é debatida. Hoje você vê o candidato A falar do B, o B falar do A e ninguém fala de como vai resolver o problema do povo. Ó, quem está do lado de cá, nós temos gente passando fome, dependendo de assistência social. Nós temos pessoas hoje totalmente desacreditada da classe política. Então nós não podemos transformar essa eleição, que é uma eleição tão importante, em briga de torcidas. Ah, eu vou votar no A, eu vou votar no B, vão lá, se degradiam, aí vai pro debate, um xinga o outro chama o outro de ladrão. Quer dizer, e o que importa? Né? Então, eu, como cidadão e como eleitor, eu vou ficar muito atento nas propostas do candidato a governador, nas propostas de candidato a presidente, e eu acho que o eleitor deve fazer a mesma coisa. Todos os candidatos que se apresentam hoje como alternativa têm um histórico, né? Então, avalie o histórico dos candidatos, avalie o que eles estão apresentando de proposta, qual é o debate que nós precisamos resolver o problema da sociedade. Tem muita gente passando fome, tem pai de família aí que não tem como levar o sustento para casa, e é isso que precisa ser resolvido. Interessante. O Cidadania ainda não decidiu, né, qual o lado, né, tomar, né, nessas eleições. O Cidadania fez uma federação com o PSDB, o Cidadania decidiu nos últimos dias a nível nacional, vim com a candidatura de Simone Tebet, que é uma candidatura, uma terceira via alternativa, né? E a nível de governo do estado com o governador Rodrigo Garcia. Essa foi a decisão do Cidadania, tanto a nível nacional como a nível federal. Legal, a nível estadual. Legal, é interessante. Tem algo que eu não perguntei, que temos que falar, que seria interessante falar aqui para o público? Eu acho que o importante, veja bem, nós temos hoje uma quantidade muito grande de jovens que vão votar pela primeira vez. Assim como nós temos hoje uma quantidade muito grande de pessoas que não votaram na última eleição. Hoje até fui abordado por um senhor que falou, eu não voto há mais de 20 anos porque a classe política que está aí não me representa, a classe política que está aí faz tudo errado, né? E eu disse a ele, eu concordo com o senhor em parte, mas tudo isso também é culpa do senhor, porque se há 20 anos o senhor não vota, o senhor contribuiu para que tudo que está ruim continue ruim. Então, eu entendo que é um momento importante da nossa democracia, eu entendo que é um momento importante para a gente refletir, escolher bem representantes, tanto a nível federal como estadual, para que a gente possa tentar mudar a situação que hoje nós nos encontramos. Né? Não adianta a gente cruzar o braço, ficar falando mal da classe política, tudo passa pela política. Como eu disse, eu não tenho cargo público hoje, eu não estou no exercício de nenhuma função pública, eu larguei o conforto do meu lar, larguei a minha empresa, larguei meus negócios, larguei meus 6 netinhos, que eu morro de paixão, larguei toda uma vida estruturada para me colocar à disposição da sociedade para tentar mudar tudo isso. E eu acho que cada um tem que dar a sua contribuição, seja disputando a eleição, seja votando com consciência, seja apoiando candidatos. Nós precisamos mudar o cenário político do nosso país, colocando pessoas comprometidas com a mudança, comprometidos em fazer as reformas que tanto precisa e que tenham um olhar humano. Nós não podemos tratar pessoas como número, como estatística. As pessoas estão passando fome, os pais de família estão desempregados, nossas crianças vão para a escola muitas vezes com fome. Então nós precisamos, para mudar isso, precisa de determinação. Não adianta ficar só na discussão de partidária, se o partido, esse partido ou aquele. Nós precisamos realmente ir de encontro ao problema e trazer solução para o eleitor. Legal, interessante. Você avalia, então, que essa questão Bolsonaro e Lula forte, né, é um prejuízo, então, para essa disputa? Ou tem que acontecer essa disputa? Eu acho o seguinte, eu vejo de dois lados. Eu acho que os dois candidatos precisam demonstrar o que querem fazer para mudar o que está acontecendo hoje no nosso país. Pronto. O debate não pode ser, tem que ser um debate de projetos, de propostas, de ideias, e não de passado. Não adianta um vir falar do outro, o outro falar do outro. Eu acho que eles precisam encarar que nós temos problemas sérios e estruturais na política, e cada um tem que apresentar a sua proposta para mudar isso. O eleitor tem que avaliar a proposta e o passado dos dois candidatos para poder decidir qual é o melhor candidato para votar nessas eleições. Mas isso também é um momento interessante, porque nós temos uma polarização, né? Um representando a direita, o outro representando a esquerda. Um está no exercício do poder, todo mundo está vendo o que está acontecendo. O outro já esteve no poder e tem um histórico. Então eu acho que é um momento bom para o eleitor refletir e escolher o melhor candidato a presidente. Lembrando que, para que
o sucesso ocorra, não adianta escolher só o presidente, precisa também avaliar e fazer uma boa escolha de um deputado estadual e federal, porque também o sucesso de um governo, o sucesso da economia e para que a gente saia dessa crise, nós precisamos ter bons legisladores também, assim como ter um bom presidente e um bom governador. Qual que é a sua avaliação sobre os atuais gestores, né? No caso, o presidente Bolsonaro, o governador novo, né? Governador Rodrigo Garcia. Eu acho que o Rodrigo Garcia teve pouco tempo para mostrar serviço, mas eu vou dizer o que eu sinto ao andar pelo estado de São Paulo como um todo. O Rodrigo Garcia tem realizado, nunca se fez tantas obras e tantas realizações como tem sido feito nesse governo. Então, eu acho que o Rodrigo Garcia é uma renovação também, uma pessoa que está aí com determinação para fazer um trabalho. Eu avalio que ele está no caminho certo. Se vai ganhar a eleição ou não é o outro, quem tem que decidir é o eleitor, mas eu acho que o Rodrigo está no caminho certo. E a nível nacional, como eu disse, eu acho que nós vivemos um momento difícil, onde as pessoas estão passando fome, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão com muitos problemas e o debate precisa ser de encontro ao problema. Não adianta a gente ficar falando do governo que passou, nós temos que falar do que vai ser feito para resolver. E essa é sempre a obrigação de quem está no poder. Quem está no poder tem que esquecer passado e olhar para o futuro, tem que realizar, tem que fazer obras, tem que cuidar da saúde, da educação, gerar emprego. Essa é a minha avaliação. E é com esse olhar que eu acho que a gente tem que caminhar sempre. Interessante. Você já falou, né, muito, né, com relação a isso, mas qual a sua avaliação, então, do deputado federal Alex Manente? Eu acho que o Alex Manente, nós vamos ouvir muito falar dele de forma positiva. Como eu disse, é um deputado ético, um deputado trabalhador, um deputado combativo, um cara que luta para tentar levar justiça a todos, um cara que tem um olhar humano, tem um histórico de serviço prestado à comunidade, foi vereador mais votado do Grande ABC, foi deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal por 2 mandatos, um político que está em 20 anos de atividade, é ficha limpa e é respeitado tanto pela classe política quanto pela população em todo o estado, merece logicamente o nosso crédito. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua assessoria e de estar nessa minha pré-candidatura a deputado estadual para ampliar o trabalho do Alex Manente em todo o estado. Tenha certeza que o Alex Manente ainda vai trazer muitas coisas boas para o nosso estado de São Paulo. Interessante. E o que podemos ainda esperar de Mário Lacerda? Muita dedicação, muito trabalho, respeito com o eleitor, gratidão, que é outra palavra que muitas vezes os políticos esquecem, né? Nós precisamos ter gratidão com aqueles que confiaram e que nos ajudaram, né? A palavra gratidão tem que estar no dia a dia dos políticos, né? Então pode esperar de mim muito trabalho, muita dedicação, companheirismo e parceria com o Alex Manente. Eu vou ser o braço do Alex no estado e eu tenho certeza que essa parceria Alex, Mário Lacerda, quem vai ganhar é a população, é o estado, são os municípios, e eu espero estar presente na vida de Embu, trazendo desenvolvimento, trazendo empresas que possam se instalar aqui e ajudando os futuros prefeitos com emendas e para que o desenvolvimento chegue aqui, não só em Embu, mas em toda a região. Interessante, interessante. Alguma pergunta? Você, certeza que tem. É muito bom ter essa oportunidade da gente expor, né, os pensamentos, as nossas ideias. Quero te agradecer a todos os moradores de Embu das Artes, dizer que por pior que possa parecer o cenário, sempre tem uma esperança, e a esperança são as eleições. Vá à urna, vote com convicção, vote certo, analise os seus candidatos, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Quero deixar aqui um grande abraço ao meu amigo Chico Brito, um cara que saiu com 80% de aprovação, que soube, enquanto governante, cuidar do seu povo e terá do Cidadania, do Mário Lacerda e do Alex Manente todo o apoio para que amanhã ele possa novamente governar essa cidade e dar continuidade ao trabalho que foi interrompido lá no passado. Chico, meu amigo, conte comigo, conte com o Alex Manente. Maravilha, já antecipando 2024 aqui para Embu das Artes. Sem dúvida. Mário, já gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua presença, Nossa, se dispor, né, a estar aqui para bater esse papo com a gente, né? Foi muito bom estar aqui contigo. Espero ser convidado mais vezes. Com toda certeza. Quero voltar aqui, já deixar o meu compromisso contigo e com todo Embu. Volto aqui em outubro, se Deus quiser, já como deputado estadual, para a gente pautar o nosso trabalho para 2023 e anunciar coisas boas para a cidade. Com toda certeza. As portas do primeiro podcast e do Primeiro Notícias estão abertas para você. Pode voltar sempre que quiser. Então tá, amanhã eu tô de volta. Obrigado, gente. Obrigado.
Chegamos ao final do primeiro podcast. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e mande esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas possam conhecer o Mário Lacerda, um pouquinho da história dele, um pouquinho do que ele pensa. Ficamos por aqui. Tchau, tchau!